Hoje eu estou aqui com ela, médica, pediatra afetiva, mestre em saúde na Universidade do Porto, em Portugal, e está fazendo história em Resende, como pré-candidata a prefeita, que é minha amiga de infância. Luana Lima, que prazer, Luana! Maravilhoso. Pois é, a gente foi presenteada com sol. Ontem o tempo não estava legal, né, Luana? Tô pensando, mas o sol tá lindo hoje, o dia tá lindo. Vamos fazer um plano B, mas deu tudo certo. Nossa, deu tudo certo, maravilhoso, o dia tá lindo. Porque esse dia é especial. Luana realmente é minha amiga de infância. A gente tem muitos momentos a compartilhar aqui hoje, Luana. Pré-candidata a prefeita de Resende. Não é para qualquer um. É minha amiga, né, gente? Ai, dá licença, vamos conversar um pouco, Luana? Vamos conversar muito. É o que eu quero. Luana, então vamos lá conversar um pouco. Eu, como te falei, é um dia muito especial para mim. Quero lembrar um pouco, quero saber o que você lembra daquela época que é um longo tempo atrás, né, Luana? Sim, não. Vamos dizer mais ou menos Quantos longo. anos? Não vamos entrar muito em datas, mas a gente deixa teve uma quieto. história de amizade muito intensa, assim. Eu me lembro quando a gente era pequena, eu ia muito pra sua casa. Não sei se você tem E essa eu na recordação. sua, você lembra sim. também? Não, e a gente ia pra escola a pé, voltava a pé. É. Essa liberdade que Resende tinha, né, da Sim. gente poder caminhar, a gente ia pro tobogã, né, de patins, e a gente tinha uma liberdade de ser Perto feliz, do assim. tobogã. A gente tinha uma coisa das irmandades, assim, Isso, né? tinha, sabe quem ali naquela rua? Ana Dobbin. Sim, a Ana, que eram 4. Morava Que era lá na Vivian, esquina. Ana, Morava na Eric, esquina. Cíntia. Isso. A gente se fala ainda, sou madrinha até do casamento da Cíntia. Então, o que eu acho legal. que é importante a gente lembrar dessa fase que a gente tinha, era que a gente se unia pelas nossas dificuldades, né? Isso aí. Porque a gente tinha um colégio, assim, que era um colégio elitista de Resende. Verdade. E o Dom Bosco, ele tinha uma competitividade que era inerente da escola. Então a gente se apoiava, a gente fazia os trabalhos juntos, a gente fazia as tarefas juntos, a gente ia uma para casa da outra. Você não conseguia voltar para sua casa, então era mais fácil ficar aqui. Ali. E eu precisava também desse espaço. Minha mãe também trabalhava muito na época que a gente estava na verdade. escola. Minha mãe dava aula Depois 3 eu vou falar da turnos. mãe dessa menina aqui. E aí a gente ia muito para Mauá no fim de Isso semana. que eu ia te... Eu tenho uma lembrança Golfe, de lá, mini golfe. Luana. Mini golfe em Mauá. Verdade, ó. Deve ter gente aí que já jogou muito minigolf lá em Mauá, hein? Então, Luana, eu tenho uma lembrança de lá que eu quero saber se também te marcou. Uhum. E você lembra uma vez que a gente foi em Mauá e a gente foi capinar e você se machucou lá? Lembro, claro, lembro. Enfiou a enxada, Luana, enfiou a enxada no dedão. E você é muito calma, né, Luana? Não, até hoje eu tenho uma marquinha, você Tem. acredita? Tenho uma marquinha até hoje. Outro dia eu contei essa história pra minha filha, né? Ela tava pegando umas pedras pesadas, aí eu falei assim, filha, olha, eu já machuquei o meu pé capinando Nossa, desse Luana, eu jeito, nunca esqueci então daquilo, toma gente. cuidado. Abriu igual um pãozinho, assim, o dedão dela, eu não esqueço. Meu pai apavorado, porque é filha de outra pessoa, filha de médico também, né, Luana? Mas foi tranquilo, assim. Foi, Luana super tranquila, gente. Era a mais calma de todos. Era a nossa realidade, né, Luana? Sim, Brincar sim, desse isso. tipo de coisa. Sim, brincar. A gente, na verdade, natureza. a brincadeira que a gente tinha naquela época era uma brincadeira muito saudável, Muito. assim, muito satisfatória. A gente não tinha que marcar. Eu hoje vejo a minha filha, eu tenho que ligar para as mães das amigas para que ela possa ir na casa. A gente não tinha isso. A gente saía de casa, tô indo para casa de fulano, avisava na escola, ia para casa do outro. A gente confiava um no outro porque a gente sabia que todos tinham o mesmo interesse, né? Que era o interesse do bem, assim. A gente tinha uma possibilidade de liberdade que hoje é o que a gente briga para que as nossas crianças tenham. Exatamente. A gente era livre, né, para brincar, para correr, para fazer Hoje o que é quisesse. muito diferente. A grande diferença que acontece é que a gente não dá propriedade para a criança mais. A criança, ela acaba ficando na dependência da presença paterna e materna. Ela vai ali e ela não consegue mais ter uma distância de liberdade. Não fala com o outro. Não.
o ser humano é mau, A criança cuidado. não nasce pensando isso. A gente Ela aprende ensina. com alguém. Você falando disso, eu gosto muito de falar uma situação que acontece assim. Você nasce, você não era Tassiana quando você nasceu. Sim. Você era um ser aberto, você veio da água, né? Você era um peixinho, chegou e era um peixinho que começou a respirar. E aí as pessoas no seu redor vão começar a colocar em você o que elas esperam. Então, seu pai colocou em você o que ele esperava, sua mãe, seus parceiros, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, sua escola. Todo mundo vai jogando na gente as expectativas do outro, que acabam se tornando as nossas expectativas de sucesso. É muito verdade. Mas quais são as nossas reais expectativas de sucesso? Se libertar desse processo, até da sua expectativa com o seu envelhecer, da sua expectativa com o ser mulher. Eu, por exemplo, que morei no Rio um tempo, eu percebi que lá a cultura, seja de qualquer classe social, é muito de curtir o parque, é muito de marcar um piquenique. E Resende, eles se reúnem em condomínio. Não estou criticando, mas eu estou falando de uma cultura da cidade, de às vezes não aproveitar o local que a cidade oferece. Você falou tudo. Então, o que eu penso em relação a esses parques, né? Assim, os espaços públicos são onde a gente realmente consegue se socializar. Porque é onde a criança vai brincar com outra criança, ela vai conhecer outra criança, ela vai ter que sair de uma situação que às vezes é difícil, ela vai ter que disputar um brinquedo, vai aprender a esperar, ela vai aprender a chegar a vez, ela vai aprender tudo, assim. Então, a gente hoje tem em Resende uma cultura muito arraigada de ficar em casa. Eu quero ficar em casa. Mas será que essas pessoas ficam em casa porque elas não entendem ou porque o que a gente está oferecendo não é o que é suficiente? Se a gente tivesse aqui uma aula de patinação, se a gente tivesse uma aula de cerâmica para as crianças, um teatro de fantoches, que são coisas baratas. Contação de história, né? Contação de história. Essas coisas baratas são coisas que podem ser feitas facilmente. Mas às vezes as pessoas têm uma tendência a complicar. Vai fazer um teatro no Parque das Águas. Aí traz aquele palco, aquele movimento, é um investimento. E às vezes tanto artista que da região se apresenta no chão, na roda. Então, o que a gente tem que aprender em relação à sustentabilidade, para mim, a sustentabilidade ela começa no sustentar quem está perto. Então, eu acredito que assim, a gente ter a ocupação desses parques por artistas que são da região é essencial. E te garanto que não vai faltar, Luana, artista. Não falta, gente. Resende é um núcleo de possibilidades, não só de artistas, de produtores, a criatividade que a gente tem, a educação que a gente tem, a saúde que a gente tem para trabalhar, assim, o corpo físico. As pessoas são inteligentes por natureza. E Resende é maravilhosa. É maravilhosa. As pessoas que habitam Resende, hoje eu estava conversando assim, nasceram comigo aqui, se eu fosse contar, mais ou menos 25 mil crianças nessa cidade. Eu ando na rua, eu encontro pessoas que nasceram comigo, encontro pessoas que eu cuidei. Então, assim, é uma grande família que eu tenho aqui. Eu ando no meio de pessoas que eu conheço, que eu cuidei. Às vezes a mãe fala assim, posso tirar uma foto com você? Meu filho nasceu com você. E aí isso me traz uma honra. Claro. E essa honra tem que ser devolvida para a cidade em benfeitorias. Resende tem 53% de mulheres. Eu sou minoria? Não. 53 é um pouquinho acima de 50. Então nós não somos minoria. Nós somos maioria na cidade. Então a gente tem que começar a se colocar. Talvez ainda sejamos minoria em lugares que a gente deveria estar mais. Em locais de poder. Em locais de poder. Também. Por quê? Porque a gente vem de um patriarcado muito longo, que nos determina essa realidade. E aí as pessoas têm uma tendência a dizer assim, não, mas vão lá e lutem. Já estamos lutando. Opa, faz tempo. Desde que nasci. Desde que nasci eu lembro que eu estou lutando, né, Luana? Não, a gente vai lá e luta. Mas alguma coisa tem que ser feita a nível sistêmico para que as pessoas também entendam que não depende. É a mesma coisa você falar assim para uma criança: aprende a ler, aprende a escrever, aprende a andar, aprende a falar e se vira. Não, não é assim. Você tem que criar artifícios e políticas públicas que façam com que essa pessoa alcance o seu local. E outra coisa, esses locais de poder, quando são alcançados pela mulher, eles têm que ser defendidos. Sim. Defendidos por todas as mulheres. Isso aí. E não só pelas mulheres, pelos homens também. E eu lembrei de uma história que eu não quero deixar de falar aqui. Eu não sei se você vai lembrar, porque eu não lembro como eu te apresentei isso. Uma vez eu achei com a minha mãe uma bonequinha negra.
E não era uma Barbie negra, nada disso. Era uma boneca daquelas igual neném, que a gente só via aquelas ou loirinha ou carequinha, com cabelinho lourinho. E aí, Luana, eu não esqueço, era um vestido amarelinho, menininha meio bebê, mas tinha cabelinho negro, ela era negra. E eu falei, mãe, eu quero e o nome dela vai ser Luana. E aí a minha mãe me deu e a minha mãe contava para todo mundo. A minha filha ficou numa alegria, porque para mim representava a minha amiga. Sim. Entende? Eu estava vendo ali a minha amiga, que eu nunca tinha visto na loja. E aí eu quis e botei o seu nome. E aí eu lembro que na minha ingenuidade cheguei contando. Então eu não lembro como isso, né, pegou para você na época. Porque se me marcou, teve um motivo. Sim. Eu lembro desses movimentos, assim, a minha mãe, ela viajou e ela me trouxe uma primeira Barbie negra também. Então, assim, eu fui muito agraciada de ter pessoas ao meu entorno que entenderam essa representatividade. Hoje, as crianças, elas têm muita possibilidade, muito menos do que deveriam, mas mais do que tivemos, de se encontrar nesses objetos que nos trazem essa representatividade. Mas o que eu me recordo dessa vez que você trouxe essa boneca foi que pela primeira vez eu também estava vendo uma boneca negra. E aí eu lembro que eu pedi para minha mãe também a boneca. Acho que não sei se você não deve saber isso, mas eu pedi, minha mãe foi lá e comprou. As coisas aconteciam pra gente até com uma certa naturalidade, mas você vê que é natural a gente se sentir representado. A minha amiga é negra e eu quero essa boneca. É natural a gente se sentir representado. E eu fico assim, mais feliz com essa movimentação de entender que a gente fez parte de um começo de uma história. Uau. Porque o que eu percebo hoje é que algumas pessoas levantam muitas bandeiras, e eu levanto milhões de bandeiras, mas essas pessoas não entendem que pessoas trilharam esse caminho antes. Eu tive uma passagem no Dom Bosco uma vez, que foi muito dura para mim, eu falo muito pouco até. Eu lembro que uma vez na abolição da escravatura, a gente fazia redações, né, nessas épocas. E aí a professora me chamou lá na frente para falar. Nossa. Tipo assim, como um representante naquele momento. O que eu me lembro foi de aprender naquele momento que a postura é muito importante. Já que eu tenho a voz de fala, e é o que eu estou usando agora, eu sou a primeira pré-candidata negra. Então, enquanto eu puder falar sobre essas questões, porque isso vai reverberar em outras pessoas que estão assistindo, assim como a boneca reverberou em você, reverberou em mim. Então, enquanto eu puder ser essa personagem, que é uma personagem dentre tantas que somos mães, somos mulheres, somos família, somos trabalhadoras, em todas essas personagens, a personagem pré-candidata, ela representa para aquela criança negra, quando ela vê ali passando na propaganda política, ela vai olhar e vai falar assim, nossa, eu posso ser assim também? Eu também posso ser isso? A sua mãe é outra coisa, vamos dizer assim, né? Porque a gente está falando de coisas que a gente lembra. A mãe dela é uma pessoa que me marcou muito também. Marcou muito a minha infância. Lógico, porque era a mãe da minha amiga, porém, ela era nossa professora de ciências. Mamãe tia Sandra, tô errado, tia Sandra? Né? Né, Luana? Tia Sandra, vou falar agora dessa mulher. A sua mãe é negra e ela dava aula no Colégio Dom Bosco. Não tinham, né, muitas professoras negras. Eu lembro da Marlene. A minha mãe, assim, na verdade, ela foi... A minha mãe foi... mas a minha mãe, ela tinha uma postura, porque ela tinha o cabelo já... É isso. Peraí, Luana, não rouba a cena agora não, que a Luana tá roubando a cena toda hora. Olha só. A sua mãe tinha uma postura que eu não vou esquecer. Tia Sandra entrava na sala de cabeça pro alto, bonitona, sempre muito arrumada, né, Luana? O que a sua mãe representou na sua trajetória, Luana? Porque ela era uma mulher muito forte dentro do colégio. Tia Sandra, muito obrigada. Eu falo com a sua mãe, às vezes. Ela foi uma das primeiras que começou a ver minhas coisas, ela fazia questão de ir lá e deixar o carinho dela. Ela fazia a gente entender que a gente tinha que ser respeitado, Luana, sabe? Isso foi muito importante. Ela era uma mulher imponente, que entrava na sala cheia, a nossa turma era grande. Sim. Ela sempre teve o respeito e o carinho de todo mundo. O que eu acredito que a minha mãe me trouxe de mais especial, e aí eu já falo direto para você, mãe, é
aprender a fazer sempre o melhor dentro do que você pode. E quando eu vou dar aula hoje para os meus alunos, eu tento fazer o que ela fez naquela época, que é fazer um despertar de consciência das pessoas dentro dessa perspectiva de que somos todos necessitantes e doadores de conhecimento e de atenção. Então, todo aluno que chegava para ela era tão especial quanto ela mesma. É isso, Luana, ela tratava a gente de modo especial e não é assim, Não você, é uma Tassiana, é questão egóica. especial, eram todos. Sim, não é uma questão egóica, assim, eu sou seu professor hoje, então hoje eu tenho que saber mais do que você, não, eu estou aqui aprendendo com você e ensinando para você. Então esse é o papel principal que a gente tem na vida. Essa troca sempre foi muito pertinente lá em casa. Por isso que eu me sentia tão bem aí na sua casa, tia Sandra. Um beijo mesmo, com todo o meu carinho. Luana, a gente compartilhou um monte de experiência pessoal aqui. Agora você com essa história de pré-candidatura, eu tô cheia de orgulho da minha amiga. Eu queria saber, assim, de você, o que te motivou para tomar essa decisão de se tornar pré-candidata a prefeita de Resende? Na verdade, a gente acaba entrando nesse universo político por uma necessidade da própria população. Ninguém acorda e fala assim, eu quero ser pré-candidata e opa, virei. Não é assim, né, Luana? Não foi assim, gente, tá bem vendo? assim, né? Na verdade, eu recebi alguns convites até de diversos partidos dentro da nossa cidade, justamente pela minha presença em causas políticas. Porque é impossível você trabalhar com vida, você ter feito gestão, ter feito seu mestrado em gestão e ver as coisas acontecendo do jeito que estão. Eu lido com bebês de menos de 1 quilo. Esses bebês vencem diversos processos. Como que você entende uma população que consegue, às vezes, desviar uma verba, por exemplo, de um hospital que cuida de bebês de 500 gramas? Se eu estou roubando de um bebê de 500 gramas, como que eu consigo me entender como ser humano? Como que eu consigo me entender como ser humano se eu não consigo determinar para essa primeira infância todas as potencialidades que ele pode ter? Então, eu acabei, pelas causas sociais, recebendo esses convites e aceitando de pronto, porque a gente está aqui para servir. Eu amo essa cidade. Resende é uma cidade que é progressista. Se você entender, Resende, né, nas últimas eleições, votou num prefeito que também não tinha experiência política. E olha o resultado como foi bom. Então a gente tem que entender assim, estamos tentando. Resende tenta. E agora a Resende tem a oportunidade de tentar novamente. Você sabe, eu já tive na África, eu já tive em várias propostas, assim, eu já tive em vários meios de servir a humanidade. E agora é mais uma tentativa, porque a política ela adentra a nossa vida. Quando falta um material e eu estou trabalhando para cuidar de um bebê, e eu percebo que a política é a resposta para resolver esses problemas de gerenciamento, você vê os processos com tantas falhas que fazem com que o cidadão perca tempo, que façam com que o cidadão perca mobilidade. Quando você não pode conversar sobre transporte gratuito, fábricas verdes, quando você não pode falar de educação com sustentabilidade, hortas comunitárias, composteiras públicas. Nossa, é tanta coisa, Luana, que a gente às vezes não que faz a gente ideia. pode conversar e pode fazer, moeda social, economia solidária, tudo isso pode ser aplicado de forma muito fácil dentro da nossa governança e não é. Não é aplicado porque a gente segue processos dos quais estamos acostumados a seguir. Verdade. E que não são eficazes, que tem muitos caminhos tortuosos. Então, como que a gente pode enxugar essa máquina para que essa máquina trabalhe melhor? O que não dá é para a gente estar fazendo como a gente está fazendo, do jeito que eu acho que está certo. Eu não posso achar nada. Eu tenho que ter corroboração no que eu estou falando e evidência prática de que aquilo funciona para eficácia e eficiência. O conceito básico de eficiência é menor custo e melhor resultado. E o melhor resultado não é o que a Luana quer, é o que a população de Resende quer, é o que você quer, é o que você quer, é o que todos queremos. Consultar a população de Resende e entender o que a gente precisa para o seu bairro, o que a gente precisa nessa região. Você precisa do que na sua praça? Você precisa da ampliação do seu posto? Então vamos ampliar, começar a entender que a população existe. O prefeito, a prefeita, o vereador, a vereadora são amplificadores da voz da população. Uma mulher negra se colocando aí à frente, né, para representar a nossa cidade. Você tem consciência disso, que você está entrando para a história, Luana, de Resende? Então, esse mês a gente está celebrando o Julho das Pretas, né?
E aí, o que a gente entende dentro dessa realidade que somos é que quando uma mulher preta se move, ela move toda a estrutura que está ao seu redor. Então, eu não estou fazendo nada além da minha parte. Agradeço o reconhecimento, assim, e entendo ele, mas hoje esse é o meu papel. O meu papel é tentar fazer o melhor que eu posso dentro das possibilidades que eu tenho. Então, cada vez que a gente puder ter um microfone na frente, para a gente poder vociferar o que os nossos cidadãos mesmo de Resende precisam, a gente vai usar essa fala. Para você entender, o Brasil foi o país do mundo, que praticou o maior genocídio da história. Aqui, aquela pracinha ali do centro histórico, aquela praça ali era um centro de açoite. As pessoas ficavam lá batendo palma, enquanto os outros eram assustados, com a dor alheia. Aquele ser que estava ali não era considerado um ser humano. Exatamente. Queria saber também, assim, como que você considera que seus pais te prepararam para isso? Porque eu, que fui sua amiga na infância e conheci um pouco a sua vida de perto, né, naquele período, me lembro de pais muito fortes. O pai da Luana também, para quem não sabe, é negro também. Beijo, tio Valdir. Meu pai foi da primeira turma da Souza Marques. Primeira turma da medicina de Souza Marques teve um aluno negro. E ele era tão simples, gente. Era não, ele tá vivo. Eu me lembro, Luana, que eu ia na casa de vocês, seu pai sempre muito simples. E eu me recordo mesmo de uma família negra muito forte. É isso mesmo, Luana? Você considera que eles também te influenciaram para seguir firme nesses seus caminhos? Não, os meus pais, assim como a minha avó, e assim como todos os meus ancestrais bênçãos que passaram antes de mim, todos eles já vêm lutando há mais ou menos 500 anos nesse país. A sua história. Então, assim, eu hoje, eu nem te falei, mas assim, eu danço afoxé, eu estou com comunidades que são comunidades ancestrais. E essa identidade, a gente tem que entender que para rodar uma saia, para andar na rua, para ir comer, para comprar, para poder ter o direito a existir, todos os negros que passaram antes de mim, todos os indígenas que passaram antes de mim, fortaleceram o meu pai para que ele pudesse me fortalecer. Então eu entendo que a gente vem de uma família que é uma família muito mais ampla, uma família que vem de uma história muito mais longa. Porque a gente vem de uma história de luta que é muito apagada quando a gente vai estudar a história. Quando você vai estudar a história, ou você romantiza, ou você apaga. Você já imaginou você ir a algum lugar com o nome Auschwitz, na Alemanha? Porque aqui você vai em restaurante chamado Senzala. Gente, Luana. E tá tudo bem? É mesmo, acho que eu já até ouvi. E ninguém fala nada. Então, assim, é uma romantização de um período no qual pessoas sofreram, pessoas foram escravizadas e foram estupradas, roubadas, mortas. E essas pessoas que hoje fizeram quem eu sou, porque todas elas fizeram quem eu sou e fizeram o meu pai quem ele é, elas só podem ter orgulho de a cada geração a gente se tornar mais forte. Eu quero que minha filha seja mais forte e todos nós sejamos mais fortes, porque a gente já passou por essas histórias e eu não quero que elas aconteçam novamente. Então, ensinar o respeito é um aprendizado diário, que a gente, por ter a pele negra, passa mais vezes do que as outras pessoas. Luana, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é ser pediatra afetiva. A pediatria afetiva é um conceito que a gente está começando a desenhar, tá? Ele é muito comum. Tem um pediatra que é a base estrutural dessa postura, que se chama Carlos Gonzalez, e ele fala muito do amor e do afeto. Na verdade, ele não usa esse termo, pediatria afetiva, a gente está começando a alcunhar esse nome agora, porque a ideia, na verdade, é que o afeto e o amor, eles são o propósito inicial do cuidado infantil. E a gente veio de uma geração que falava que colo estraga, quem não ouviu isso, né? Deixa chorar. Deixa chorar. Quando eu fiz pediatria, a gente tinha um cronograma de horas para a criança chorar à noite, no sono, até que ela desistia de ser atendida. Ela desistia de receber amor. Quanto mais amor você dá e quanto mais segurança você dá para o seu filho, mais forte essa criança se torna. Melhor ela alcança as suas potencialidades. Amor não é mimo, né, Luana? Não, amor é necessário. Amor é necessário. O amor é o melhor que a gente pode fazer pelas nossas crianças. Então a pediatria afetiva, ela vem daí. Quando a gente está falando desse bebê que chega, ele tem que encontrar um ambiente seguro, um ambiente de amor.
Eu me identifico muito com tudo que você está falando como mãe, porque eu sempre estudei assim a psicologia para poder educar meu filho. Para tentar errar menos, né, Luana? Errar, vou errar, como você disse. Mas eu me lembro muito de caminhar para esse lado desde muito pequenininho, de que eu não ia deixá-lo chorando. E as familiares às vezes brigavam comigo, porque eu ficava cansada, mas que eu não deixava ele chorando. E que tinha que tirar do peito, e eu falava, não, enquanto eu tiver leite eu quero dar peito, eu quero dar e eu vou dar. E a Em livre demanda. É isso, Luana, livre também? demanda. A amamentação em livre demanda é um dos princípios básicos de criação de vínculo. É uma criação afetiva. Você tem aqui dentro uma glândula que, quando você olha para o bebê, ela libera um hormônio que é um hormônio do amor. Ocitocina, né? Maravilhoso, Deus, hormônio do Luana. amor. Se eu estou falando de um hormônio que se libera quando eu recebo um abraço quentinho e eu libero ele para produzir o leite, eu estou dando amor puro para o meu filho. Eu estou dando amor que sai de mim para ele. Então eu tenho que aprender que eu mereço ter calma e paciência para que eu possa fazer isso. Eu mereço ter o apoio também da minha comunidade para que eu possa fazer isso. E com isso a gente também vai fazendo um link com o que a gente acredita dentro da pré-candidatura. Toda essa sua experiência como pediatra afetiva, como médica neonatal, influenciou na sua decisão para se tornar pré-candidata a prefeita de Resende? Eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira da humanidade. E o fato de eu ter a possibilidade de poder ver tantas vitórias e ver tantas crianças lutando, faz com que eu também tenha uma vontade de lutar por essa humanidade. Então essa postura é uma postura de luta, não de luta agressiva, mas de mostrar que existimos. Eu tenho que ter o direito de andar na rua em Resende e ter uma cidade que tem o que eu acredito e que me fornece o que a cidade de Resende e a população de Resende acredita. Então, a ideia da pediatria afetiva ter esse link é porque, se nasceram comigo 25 mil crianças aqui, essas 25 mil crianças, eu não vou abandonar elas. Já tem história, hein, Luana? 25 mil crianças. Meus filhos, eu tenho 25 mil filhos. É muita história, né, Luana? Então, assim, eu não tenho como deixar essas crianças não terem uma educação plena. E as pessoas têm que entender, ou não têm que entender, mas merecem entender, que vale a pena lutar por ideais. E é isso que está faltando hoje em dia, sabe? Hoje em dia as pessoas não têm mais ideais. Os ideais hoje em dia são próprios. Eu só tenho um ideal para mim. Não, o meu ideal é comum. Porque o meu ideal é o mesmo ideal que todas as pessoas, pelo menos que eu acredito, tá, gente? Mas assim, você considera que as pessoas também foram se tornando um pouco desesperançosas de terem esses ideais? Então, a sobrevida de um bebê com menos de 25 semanas é de mais ou menos 10% sem comorbidade. Aquela mãe para de ter esperança no filho dela? Não. Se eu falar para você que existem momentos que a gente tem sobrevidas de 2%, aquela mãe para de acreditar no filho dela? Não. Aquela criança que foi um desses 2 e sobreviveu, ele parou de acreditar em si próprio? Por que eu vou parar de acreditar nas pessoas? Por que eu vou parar de acreditar em Resende? Por que eu vou parar de acreditar em mim? Nossa, gente, Luana. Deixa uma mensagem para Resende, mas eu queria que você deixasse também depois uma mensagem especial para as mulheres, que com certeza, depois desse papo, não só aquelas que já se sentiam representadas por você, muitas mulheres vão passar a se sentir representadas por você. Então eu quero que você deixe uma mensagem para a população de Resende, mas também para essas mulheres, Luana. Eu vou começar falando então com as mulheres. A gente aprende que a gente é incapaz. As pessoas falam que a gente não é capaz de ter parto normal, que a gente não é capaz de amamentar, que a gente não é capaz de criar os nossos filhos, que a gente não é capaz de cuidar da nossa família, que a gente não é capaz... Então as pessoas gostam de dizer as nossas capacidades. Então a gente está tendo uma grande oportunidade de mostrar o quanto a gente é capaz. Porque a gente é capaz o dia inteiro. A gente acorda de manhã, a gente cuida da casa, a gente cuida da gente, a gente cuida de tudo. E eu não estou dizendo cuidar da casa como se fosse uma obrigação, não. Mas se você morar sozinha, a gente tem que entender que no Brasil, mais de 50% dos lares que são chefiados por mulheres, são lares que são cuidados, que os filhos têm uma boa sobrevida e que os filhos têm todo o cuidado que merecem. E a gente faz das tripas coração para que isso aconteça, porque a gente se vira em 1000 personagens para que tudo dê certo. Então eu queria dizer que assim, cada vez que alguém te diga que você é incapaz, você vai lá e prova que você é 3, 5, 10, 1000 vezes capaz. Porque é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, porque a nossa sociedade ainda nos pede tanta cobrança. E para toda a população de
Resende, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem que aprender a confiar. A gente tem que aprender a confiar no próximo, a confiar nas capacidades que o próximo tem e entender que Resende é um cosmos e é um universo, mas existem outros universos com os quais a gente pode aprender. Que é muito bom o que tem acontecido em Resende, mas eu tenho certeza que a gente pode fazer muito melhor. A minha avó sempre me dizia, né? Tá bom isso daí, minha filha? Então vai lá e faz melhor. Então a gente aprendeu a fazer melhor, então a ideia é fazer melhor. Maravilhoso, Luana. Me dá aqui um abraço. Ai, nossa.